A intenção desse vídeo não é defender nenhuma ideologia, nem fascismo e muito menos comunismo. A intenção é apenas mostrar a realidade. Já tem um bom tempo que no debate político muita gente diz que comunismo e fascismo são a mesma coisa, que são dois lados da mesma moeda, que são ideologias irmãs, enfim. Mas aí eu faço uma pergunta, muito simples. Se os dois são iguais, por que você pode ser um deles abertamente, mas não o outro? Se são iguais, por que em vários países um é ilegal, mas o outro tem até partido político? Que nem no Brasil, por exemplo. Então eu pergunto, por que você pode se declarar abertamente comunista, ter partido comunista, colocar a foice e martelo em tudo, andar com camiseta do Che Guevara, até defender Stalin e Mao Tse Tung? Mas só uma leve menção a alguma ideia defendida no fascismo e já tem gente querendo te prender. Ah, mas é porque mataram muita gente. Não, não tem nada a ver com isso. Só Mao Tse Tung matou 70 milhões do seu próprio povo. Mas você ainda consegue sair na rua com uma camiseta do Mao Tse Tung e com uma foice e martelo, e nada vai acontecer com você. Agora, você consegue sair na rua com uma suástica? Claro que não. Você vai ser preso no mínimo ou espancado ainda. Por quê? Porque não tem nada a ver com o número de mortos. Quase nenhum país proíbe o comunismo, mesmo ele tendo matado mais de 100 milhões comprovados. Agora, uma porrada de país proíbe o fascismo, mesmo tendo, na maior das estimativas, matado supostamente 10 milhões. Então, se são tão iguais assim, o comunismo e o fascismo, por que um é muito mais violento, mas ainda é aceito, enquanto o outro é completamente demonizado, sendo menos violento? Porque a realidade é que eles não são iguais. Na verdade, eles são completos opostos. E tudo volta na Segunda Guerra. A Segunda Guerra foi simplesmente o conflito entre comunismo e fascismo, entre internacionalismo e nacionalismo. Se você simplesmente tira toda a propaganda envolvida em contar a Segunda Guerra e analisa o conflito de uma forma completamente imparcial, é isso que você vai ver: comunismo contra fascismo. O fascismo perdeu a guerra e o que aconteceu foi que, como sempre acontece, os vencedores escreveram a história. E o que você acha que o comunismo ia escrever sobre o fascismo? O que você acha que comunistas iam falar de fascista? Então, por que você não pode falar ou fazer nada associado a fascismo? Porque a conotação é sempre Hitler. É por isso, tudo volta para Hitler. Então, qualquer ideia que já saiu de algum fascista vai estar automaticamente errada. Se você falar de nacionalismo, você está errado, porque Hitler falava de nacionalismo, porque Mussolini falava de nacionalismo. Se você disser que certas pessoas não deveriam votar, você é fascista, você é Hitler. Se você falar mal de um certo grupo de pessoas, está automaticamente errado, não importa qual seja a crítica. Porque nazistas também faziam isso. Se você falar de qualquer coisa relacionada à identidade racial, não só você é nazista, mas também é racista. Se você falar de qualquer ideia reacionária, está errado, sabe por quê? E quem também tinha essas ideias? Hitler. Não tem nenhum argumento aqui. A questão é que Hitler virou um símbolo do mal supremo e tudo associado a ele passa a ser do mal também. Então não importa se é verdade ou não, porque se Hitler falou, ou se Goebbels falou, ou se Mussolini falou, é do mal e está automaticamente errado. Nunca existe um argumento contra. Então tudo volta em Hitler, tudo volta no super vilão malvado. E por que ele é um super vilão? Porque pensa o seguinte, Stalin e Mao Tse Tung mataram muito, mas muito mais que ele. E eles não têm o mesmo tratamento. Eles foram muito mais autoritários que Hitler e não tem nem metade da imagem que o Bigodinho tem. E você teve outras figuras aí que também mataram muito mais e foram muito mais autoritárias. E tiveram ideias ainda muito mais piores que poderiam ser consideradas ideias nazistas. Por exemplo, Napoleão, Genghis Khan. Vai acontecer alguma coisa se você usar uma camiseta com a cara do Genghis Khan? Claro que não. E ele matou gente pra cacete. Muito mais que qualquer um desses. Hitler é pintado como um super vilão por causa das ideias dele e de quem ele foi atrás. E você sabe muito bem de quem ele foi atrás. E graças a isso, hoje você não pode ter um movimento reacionário de verdade. Você não pode mais falar de certas ideias que antes seriam simplesmente da direita conservadora. Porque agora elas estão extremamente fora da janela de Overton. Tanto que hoje a própria direita conservadora rejeita as ideias que há um século atrás eram centrais para o conservadorismo. E aí você vê, por exemplo, o que aconteceu com o cara da Secretaria de Cultura. Falou um discurso que se encaixa perfeitamente naquilo que os conservadores, há umas décadas atrás, estavam defendendo, mas como o que ele disse pode ser associado aos nazistas, está automaticamente errado. E os próprios conservadores atuais vão lá fritar o cara. O que aconteceu com o conservadorismo por causa disso
foi que os neoconservadores que defendem pautas progressistas e liberais se apropriaram do termo conservador, enquanto os conservadores reais, que você poderia chamar até de paleoconservadores, são agora chamados de fascistas. E as ideias deles são automaticamente excluídas do diálogo político porque elas são associadas ao fascismo. Então hoje é impossível você defender conservadorismo real publicamente sem ser chamado de fascista. Mas e daí? Voltando sobre o conflito entre comunismo e fascismo, se você estiver realmente lutando contra o comunismo, é inevitável que você seja chamado de fascista. Porque a realidade é que o fascismo é oposto ao comunismo. Eu sei que isso pode parecer contraditório para muitos, eu sei que muitos aí já escutaram que fascismo e comunismo são iguais, etc, etc. Mas esquece tudo o que você sabe e vamos pensar no espectro político. Para explicar isso, eu vou usar o triângulo político, a tricotomia política, porque na minha opinião ela é a explicação mais precisa. O compasso político ele é muito bom para meme, mas ele não é muito preciso, porque esquerda libertária é uma coisa que é irrelevante na melhor das hipóteses e inexistente na pior. Então, para explicar um espectro político, eu vou usar aqui o triângulo político. Você pode ver já que existe uma linha no meio. Essa linha é o que divide a esquerda da direita. Você tem aqui a esquerda, que você pode ver muito menor do que a direita nesse espectro. E por que isso? Bom, porque a direita, na verdade, ela é muito mais complexa do que a esquerda. Primeiro, para dividir a esquerda e a direita, você tem que pensar numa coisa. O que divide eles é a questão da igualdade. A direita não acredita em igualdade, enquanto a esquerda usa a igualdade como um norte. É a única coisa que eles acreditam realmente. Então, você consegue traçar uma linha aqui entre comunismo e darwinismo, que seriam os extremos opostos um do outro. O extremo da direita é o darwinismo. Seria a seleção natural realmente. Não necessariamente evolucionismo, mas a questão da seleção natural, da adaptação. Aqueles que se adaptam melhor, aqueles que são mais fortes ou mais inteligentes, mas realmente se adaptam melhor, são os que sobrevivem. Enquanto o comunismo é o completo oposto disso. Ele quer uma igualdade extremamente nivelada e artificial. Ele diz que a competição é cruel e que divide as pessoas. Então ele quer criar um monopólio totalitário para acabar com o que ele disse a crueldade da seleção natural. Então, logo de cara, você já consegue perceber por que o comunismo e o fascismo não são a mesma coisa. O fascismo não prega igualdade, muito pelo contrário. A base do fascismo é a existência da desigualdade, a existência das diferenças entre os povos, entre as pessoas e entre os indivíduos. Mas especialmente entre a identidade dos povos. Essa é a base do fascismo, que cada povo tem a sua identidade. O comunismo não acredita nisso, muito pelo contrário. O comunismo acredita que todos os povos têm que ser iguais, um povo só. Por isso os dois são completamente opostos. Por isso teve uma guerra entre os dois. Aqui a direita pode ser dividida em duas, a autoritária absolutista e a libertária individualista. A absolutista envolve ideologias como nacionalismo, monarquismo e fascismo. E a individualista, ideologias como separatismo, confederalismo e o anarcocapitalismo. Sim, o fascismo faz parte da direita, em especial da extrema-direita absolutista. Ou você pode chamar também de terceira posição. Você pode dizer que a área azul é a direita, a área vermelha é a esquerda e o verde seria a terceira posição. Isso não é uma coisa ruim ou boa, é a realidade. Fascismo pode ser da extrema direita. Uma ideologia que vai contra a igualdade não é uma ideologia de esquerda. Fascismo não é de esquerda. O que leva a esquerda a fazer o que faz é a ideia de igualdade. Não existe igualdade. Qualquer um que defenda a igualdade, em qualquer sentido, está ajudando o comunista, está defendendo pauta de esquerda. E aí entra a covardia moral de alguns que se dizem ser de direita, porque eles têm medo de falar em coisas que podem ser atreladas ao fascismo. Aí eles acabam defendendo o comunismo. O maior exemplo disso é como a direita atual defende igualdade entre os sexos. Isso é uma pauta feminista, é uma pauta comunista. Mas parece que para eles é melhor defender comunismo do que ser chamado de fascista. O problema do conservador, ou melhor, neoconservador atual, é que ele nem sabe o que ele quer conservar. A partir do momento que eles começam a, por exemplo, defender casamento gay, só porque passaram leis, ele mostra que o conservadorismo deles é só o conservadorismo de janela de Overton. Eles mostram a covardia moral e o medo que eles têm só de serem chamados de fascista, ou de extremista, ou seja lá do que for. Então, voltando no espectro político aqui do triângulo, o que difere a esquerda da direita é
igualdade, como eu disse antes. Mas como igualdade é algo que não existe, você pode dizer que a maior diferença entre a esquerda e a direita é que um entende a realidade que não existe, a igualdade, e o outro defende a mentira, a ilusão, a igualdade. E novamente, quanto mais a esquerda, mais igualdade, e quanto mais a direita, menos igualdade. Ou seja, você poderia dizer que todo o lado da esquerda é baseado numa mentira. Logo, é uma perda de tempo qualquer conversa ou diálogo com as ideias desse lado. Porque se a própria base é falsa, nenhuma ideia ali vai levar em conta a verdade. E é isso que a gente vê na prática. Ninguém nesse espectro igualitário da esquerda debate ideias livremente. Nenhum deles busca pela verdade. Você só vê isso no lado da direita. Você só vê isso entre libertários, entre fascistas, entre monarquistas, entre nacionalistas. Outra forma de você olhar o triângulo político seria que a parte azul fosse a direita, como eu falei antes, né, a vermelha esquerda e a parte verde a terceira posição. Mas, de novo, mesmo que você tire o verde da direita e chame de terceira posição, de uma forma objetiva, você acaba encaixando a parte verde na direita, porque eles ainda vão ter a mesma visão anti-igualdade. Eles vão ter uma visão de mundo próxima e você tem que lidar com isso. Você tem que entender que o fascismo é anti-igualdade. Ele não pode ser de esquerda. Mas aí entra uma questão muito importante. A janela de Overton. Aí no triângulo, a janela de Overton está representada pelo triângulo pontilhado. Se por algum motivo você não sabe o que é a janela de Overton, isso é as opiniões que são aceitas publicamente. Você pode ver que bem no meio dali está a democracia. Porque realmente, democracia hoje é o centro da janela de Overton. Qualquer discurso antidemocrático, por mais verdade que seja, não é publicamente aceito. E olha aí, só coisa boa dentro da janela de Overton, né? Progressismo, neoliberalismo, neoconservadorismo, enfim. Você pode ver também que a janela de Overton, além de estar muito pequena, ela ainda está bem dentro da esquerda. Quase todo o espectro da direita, de verdade, está fora da janela de Overton. Até os paleoconservadores estão fora da janela de Overton. O que eu digo é que você tem que abrir essa janela. O que eu estou falando é que a gente tem que levar esses discursos a público, até que ele seja aceito. Abrir a janela de Overton. Não adianta ficar falando contra o voto de certos grupos que começam com M no rabo da internet aqui. A gente tem que levar isso para o diálogo público. E você vai sim ser chamado de fascista por falar essas coisas. Você vai ser chamado de fascista por ir contra o comunismo. Mas aceite isso, porque é mais fácil. Olhe para o comunista que te chama de fascista e leve como um elogio. Porque claramente ele te vê como o completo oposto dele. Eu te faço uma pergunta. Você prefere defender comunismo ou ser chamado de fascista? Porque, meus amigos, está chegando a hora onde se todos aqueles que falam a verdade são chamados de fascistas, as pessoas vão começar a pensar que os fascistas estão falando a verdade. E quando isso acontecer, vai ser muito interessante. O que Getúlio Vargas tem a ver com o comunismo? O que a CLT, pá, que tem a base na Carta de Lavoro de Mussolini, tem a ver com esquerda, seu idiota? Entendeu? Fascismo, nazismo, falangismo, integralismo, tudo isso aí é da extrema-direita. É baseado no programa social da igreja, do Rerum Novarum, pá, do Papa Leão XIII, de 1891, justamente a combater o socialismo, seu merda. Entendeu? Burro pra caralho. Como é que pode para um regime que defende a monarquia orgânica, entendeu? Que defende a propriedade, Deus, pátria, família, direito à herança sem ser tributada, entendeu? Dar linhas de crédito para a livre iniciativa, você montar o seu negócio, não é coletivista, também não é liberal, não é individualista, mas também não é coletivista. Esses regimes são regimes de grupo, de família, entendeu? E que regime é esse para a esquerda que se dá terra do Estado para as famílias campesinas, filha da puta? Tu é burro pra caralho, evangélico de merda, e fica se dizendo judeu. Tu é judeu na puta que te pariu, seu merda. Que desde quando tu é judeu, seu rola bosta do caralho, com roxo, filha da puta, entendeu? Que merda é essa, pá? Põe-se no seu lugar, alforreado, metido, abusado, espaçoso, entendeu? Onde que já se viu lá isso? O nazismo, o fascismo, essas porra, tem nada a ver, não tem uma interseção sequer com a esquerda. Agora, pelo fato de ser social, para o bem social, entendeu? Criar leis trabalhistas, que veio, as primeiras leis trabalhistas vieram com Otto von Bismarck.
vamos de máquina de esquerda?